Para que você quer renda passiva se você tem 5 mil reais para investir? Renda é subproduto de patrimônio. Não existe renda sem patrimônio. Se você não tem patrimônio, você só vai ter renda com trabalho. Você tem que construir patrimônio. O bom patrimônio lá na frente vai te gerar renda. A gente tem 2 carteiras. A gente não acredita numa carteira recomendada monoclasse. Uma carteira recomendada de ações. A gente não acredita nisso. A gente acredita numa diversificação. Então a gente tem uma carteira que a gente chama de valorização e uma carteira chamada renda, né? Os nomes não são os mais marketeáveis possíveis. Também é mais ou menos isso. Mas a carteira valorização, ela tem ações, renda fixa que a gente chama de dinâmica, que é pré-fixado em inflação, fundos imobiliários, investimento no exterior, investimento alternativo, que a gente coloca cripto lá dentro. É isso que a gente acredita. E tem a carteira renda, que também é multiclasses. FII na carteira valorização, 15%. FII na carteira renda, 40%. Porque tem um payout elevado, bacana. Aí quando o assinante chega, normalmente a turma chega com esse negócio, né? Renda passiva, quero viver de renda, né? A pessoa olha e fala, eu quero a carteira renda. Eu falo, renda é subproduto de patrimônio. Não existe renda sem patrimônio. A única coisa que gera renda sem patrimônio é trabalho. Porque tem 2 coisas que geram renda, trabalho e patrimônio. Se você não tem patrimônio, você só vai ter renda com trabalho. Você tem patrimônio para gerar renda? Que patrimônio você tem para gerar renda? Tanto é que na carteira valorização, a gente coloca faixas de recurso. Olha, se você tem 50 mil, você está mirando os primeiros 50 mil, a alocação é essa. Você está mirando os 100 mil, agora a alocação é essa. Porque aumentou, então você consegue colocar mais ativos. Né? Passou de 100 mil, aí a carteira fica em número de ativos estática. Na carteira patrimônio não existe isso. Porque na nossa concepção, a pessoa já chegou com um bolo de dinheiro que é, se ela tiver, ela tem condições de alocar em todos os ativos que recomendamos ali, acabou. Então não é uma carteira para a pessoa que chega lá com 5 mil reais. Para que você quer renda passiva se você tem 5 mil reais para investir? Você vai fazer o quê? Porque com 5 mil reais para investir, se você tiver 1% ao mês de renda passiva, você conseguiu 50 reais. Ah, não, mas eu vou reinvestir. Pô, o teu reinvestimento é ineficiente. Você não consegue nem comprar todos os ativos que estão recomendados. Alguns deles individualmente custam mais do que 50. Você vai ter que esperar 2 dividendos para poder comprar um daqueles ativos. É melhor você ir alocar. Agora você tem que ficar preocupado em construir patrimônio. Então a nossa ideia é mudar esse disco na cabeça da pessoa. Falar, você tem que construir patrimônio. O bom patrimônio lá na frente vai te gerar renda. E aí, quando chegar lá na frente, você vai... E isso não quer dizer que você não vai ter dividendo. Na carteira valorização tem 15% em fundo imobiliário lá. Você vai ter o pinga-pinga todo mês, tranquilo. Tem fundo de infra lá dentro, vai ter o pinga-pinga também. Tem ação que não paga todo mês, mas paga com recorrência. Tem título público que a cada 6 meses pinga o juro semestral. Vai ter pinga-pinga, né? Na sua... Mas o foco não é isso. O foco é construir patrimônio. Aí você cheguei na fase de usufruto. Eu falo para eles, eu vou completar 43 anos. A minha alocação ela é uma carteira de valorização ainda. Não tenho nem para queimar, não estou vivendo de renda passiva ainda. Né? Eu tô construindo ainda patrimônio. Já tem lá alguma coisa, mas estou em construção. Então eu estou mais preocupado em fazer este bolo crescer ainda. Quando chegar o momento do usufruto, pendurei a chuteira, agora estou tranquilo. Aí sim, aí eu monto uma carteira que tem que ser mais vertedora de... E ainda assim, não é uma carteira 100% fundo imobiliário. Uma carteira que uma parte relevante, importante é fundo imobiliário, mas eu tenho lá ações que não necessariamente pagam todos os meses, mas são boas pagadoras de dividendo. O nosso desafio é tirar esse desejo pela renda passiva. Renda mensal, né? Renda mensal, né? E falar, olha, é patrimônio, cuida do teu fluxo de caixa e pense em comprar bons ativos no preço certo. Pelo menos aí 3 escolhas que vocês acham que são óbvias nesse momento para vocês, principalmente em termos de TIR, né, que eu acho que é o principal indicador que vocês vão olhar. Não só a assimetria, mas o que vocês acham que pode dar o melhor retorno aí no horizonte de 12 ou 24 meses. Então, vamos lá, né? Eu tenho muito cuidado, né? Eu sempre digo, eu tenho respeito gigantesco pelos assinantes. O assinante, lá a nossa research, paga. Então, o cara paga pelo serviço. Eu até brinco com o pessoal, falei, o pessoal manda no Instagram, Ricardo, fala aí os 3 fundos imobiliários no momento. Eu falo, imagina você chegar lá no prédio que você mora, você entrou lá, desceu do elevador, tá lá o cara instalando lá o serviço de internet que você tem contratado, ele tá instalando de graça para os seus vizinhos. Você vai ficar feliz? Eu ia ficar pistola.
Entendeu? Então é a mesma coisa, né? O Assina tá pagando lá o negócio e eu tô distribuindo gratuitamente aquilo que ele tá pagando, mas obviamente tem alguns conteúdos que a gente acaba produzindo, né? E o ativo ele fica de conhecimento público, então eu fico confortável nesses ativos que a gente já deixou de conhecimento público falar para a turma sem problema nenhum, porque já são de conhecimento público, né? Vamos lá, né? Sem sabonetar, assim, eu tenho um call em shopping center. Eu acho que o meu histórico foi muito dentro de shopping center lá no fundo de pensão, né? Pô, eu tenho, sei lá, umas 150 assembleias de sócio de shopping center no currículo. Já peguei cada bucha em assembleia, que foi emocionante, viu? Então, é um segmento que eu adoro, assim, adoro no sentido de entender como ele é muito forte dentro da nossa economia e muito resiliente, né? Dentro disso, segmento de shopping center, meu top pick é XP Malls. Acho que a carteira é super bem diversificada, a gestão faz uma gestão muito eficiente do ponto de vista de disciplina dentro do que ela se predispôs a entregar para o cotista. Tem os desafios de caixa de curto prazo que para mim são plenamente endereçáveis. Eu já produzi conteúdo sobre isso, está lá no canal na Finclass no YouTube, que é gratuito, enfim. Então, dentro de shopping center eu gosto dessa estratégia, né? E pensando em multi-estratégia, eu vou falar um nome que ele é um tanto quanto polêmico, né? Porque eu estava com ele desde que ele não era um multi-estratégia, desde que ele era um fundo de papel, que é o CPTS, né? E ainda, inclusive, quando ele virou multi-estratégia, eu confesso que, no momento, eu fiquei reticente à mudança. Porque, para mim, eu vejo muito mais facilidade um FOF migrar para um multi-estratégia, para mim é muito mais natural, do que você pensar num fundo de papel. O fundo de papel, eu gosto da tese do fundo de papel, né? Acho que ele é estrutural na carteira, vai ficar. Por que um fundo de papel quer virar multi-estratégia? E aí eu não gostei quando veio a ideia, mas os primeiros passos, mas não falei para a turma vender, né? Por conta de assimetria de preço. Falei, nesse preço eu sou comprador, não tem como esse portfólio implodir do dia para a noite. E nesse preço eu sou comprador. E a gestão mostrou uma virada de chave nesses primeiros meses como multi-estratégia que me agradaram. A virada de chave, as movimentações me agradaram, né? Então o CPTS eu gosto do que eu estou vendo ali, né? É uma tese um pouco mais apimentada, tem aquela alavancagem ali que tá dureza, entendeu? O nível de CDI tá matando ali o resultado, né? Espremendo o resultado, mas a carteira tá muito bem montada. Então, o carrego de renda está interessante, você tem uma simetria favorável no preço de tela vis-a-vis o potencial para destravar ganho de capital. Então, acho que você tem um combo ali de ganho de capital e carrego de renda que tem uma simetria que você fala, pô, nesse preço que ele está, aguenta desaforo, dá para carregar um pouquinho. Então, são duas teses que eu já falei há um tempo. Então, tem vídeo aberto no YouTube que já me viram falar dessas teses. Eu fico confortável em abrir sem os assinantes ficarem magoados porque eu abri esses dois nomes. Nas duas carteiras lá, a gente tem basicamente, na carteira de renda eu tenho 17 nomes, né, porque tem 40% da posição em FIIs, então 17 nomes eu julguei que era interessante. E na carteira de valorização, como é por faixa patrimonial, vai crescendo, mas não passa de 12. Então, de 12, são 12 nomes. Mas indo para escritório, eu nunca comprei essa tese de que a gente efetivamente, o escritório morreu. Uhum. Nunca comprei essa tese, né? Mesmo quando a gente estava ali na pandemia. E vou ser bem franco, tá? Eu, inclusive, mudei de residência por conta do modelo mais híbrido de trabalho, saí da capital. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, um custo de vida lá embaixo, né? Porque eu preferi fazer essa mudança ainda lá no final de 2020, começo de 2021, quando eu saí da capital, né? Mas eu nunca comprei esse modelo de que a gente vai todo mundo trabalhar de casa e o escritório se vira, você vai ter que arrumar outra utilização para isso, vão converter em residenciais alguns e... Não, nunca comprei essa tese. Por quê? Porque as empresas precisam, né, que as pessoas se relacionem ali minimamente. Eu fico pensando, inclusive, nas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho. Um dos grandes benefícios que eu tive ao longo da minha carreira foi trabalhar ao lado de gente extremamente experiente. Então, só de eu ficar quietinho,
próximo dessas pessoas, Aprendi a pôr eu tive aulas monstruosas. Muito da minha bagagem que eu carrego hoje no imobiliário foi porque eu trabalhei com fera do mercado. E ele estava ali do meu lado. Então, às vezes, numa conversa dele ao telefone, eu estava ali aprendendo, porque eu estava capturando. Como é que você faz isso no home office? Isso não existe no home office. Agora, é óbvio também que existe uma adaptação para esse modelo mais híbrido, que eu acho que também tem vantagens importantes para os dois lados, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado, especialmente para o empregado. Então, eu nunca comprei um modelo do trabalho em casa para sempre. Acho que o modelo híbrido vem para ficar, com ajustes que eram naturais, porque a gente estava aprendendo o que era aquilo. Pô, quando a gente teve o lockdown, eu estava num fundo de pensão. Se tem um dinossauro no mercado, né, é um fundo de pensão. E nunca que se imaginava que a gente ia trabalhar e fazer gestão de 30 bilhões de reais dentro de casa. Nunca. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém. E eu me lembro que a gente chegou um dia para trabalhar, o diretor deu a ordem de fazer algumas movimentações na carteira, né, aquele show de horrores que a gente estava vivendo, caixa é rei, então traz o que a gente puder para a caixa e vão para casa de vocês. Mas nem equipamento a gente tinha. Eu me lembro que eu saí do escritório, passei numa Caluga e comprei um notebook, porque a minha esposa também trabalhava no fundo de pensão e a gente tinha um computador em casa. Falei, como é que os dois vão trabalhar? Aí eu passei, comprei um notebook, fui para casa e a gente tocou. E a gente aprendeu a trabalhar dessa forma. E hoje, inclusive, este fundo de pensão, eu não estou mais lá, mas esse fundo de pensão trabalha no modelo híbrido. Um fundo de pensão. Né? Então o modelo híbrido veio para ficar. Aí o que acontece? Neste modelo, as grandes e boas localizações, elas saem na frente. Como sempre, a gente volta para o fundamento do mercado imobiliário. O fundamento é simples, as pessoas é que gostam de complicar. O fundamento é a localização. Né? Então você tem que preservar as boas localizações. As boas localizações e os bons ativos nestas localizações, eles vão se defender melhor na crise e eles vão sair na frente na recuperação. Né? A gente está gravando aqui na Faria Lima, né, que é o centro financeiro do Brasil. Né? E se você pensa em escritório, boa localização, primeiro nome que vem na cabeça, Faria Lima. O que aconteceu com a Faria Lima ali na pandemia? A vacância de Faria Lima ficou super comportada. Mas por que ela ficou super comportada? É só você olhar o preço de locação naquela época. O preço de locação na Faria Lima ele chegou a cair um pouquinho. Ele caiu algo com 5, 7, quase 10%. A depender do imóvel, enfim, do trecho de Faria Lima. Por quê? Porque a boa região e o bom ativo ele tem condição de fazer uma concessão e atrair o locatário no cenário mais difícil. Foi isso que Faria Lima viveu e as cercanias, JK, Itaim, Vila Olímpia, etc. Eles conseguiram fazer isso. O que aconteceu com a gente aqui, né, na Genial. A gente se mudou para Faria Lima nesse período. Ele conseguiu. Só que a agonia não ia durar para sempre, né? Até porque se a gente ainda tivesse em lockdown, com a crise sanitária, o último problema que a gente ia ter na nossa vida era o escritório, a gente já está naquele cenário apocalipse zumbi. Né? O que acontece agora? Vamos lá, aqueles contratos que foram fechados ali em 2020 e 2021, que foi o ponto mais agudo de pandemia. Né? Quando você transfere 3 anos para frente, você chega em 2024. O que é que tem 3 anos depois de um contrato típico de locação? Revisional. Só que as coisas foram melhorando, foram melhorando, e aí, quando chega na revisional, o proprietário falou, então agora você está na Faria Lima. Né? E o preço de Faria Lima não é mais R$170 o metro quadrado que você pegou lá em 2021, né, num AAA. Agora a gente está chegando aqui em 280, 290, 300, 320, a depender do prédio que você está aqui. É por isso que ano passado você viu algumas revisionais que era 60% de aumento. Pô, você imagina, ele já veio corrigindo por inflação desde 21 e ainda tomou 60% de aumento na revisional. Você quer isso? Se você não quiser, não tem problema nenhum. E aí você começou a ver quem é que veio para Faria Lima, né, num flight to quality, porque naquele momento eu poderia ir para qualidade porque o preço cabia no meu bolso, mas não era um nativo de Faria Lima, não tinha que estar aqui. E quem é que efetivamente tinha que estar aqui? Porque quem tem que estar aqui sabe que é importante estar nessa posição e topou o aumento. Segurou. E teve gente que topou, e topou assim, tudo bem, eu topo. E já botou o time de facilities falando, procura outro lugar. Sim. Procura outro lugar. Deu 10 meses que topou o negócio, já pulou, rescindiu o contrato. Porque você está num contrato típico, a multa é relativamente baixa, né?
Mas você não pode simplesmente falar, não, eu vou sair agora, porque você tem que encontrar. Então ele topou o aumento, engoliu o preço mais alto alguns meses e foi embora. Né? Mas o que a gente viu foi isso. Então eu nunca comprei essa questão do home office para sempre. Acho que o modelo híbrido é um modelo que a gente, inclusive, ainda está terminando de tatear, e as boas localizações vão prevalecer. Agora, as localizações que são ruins, que são mais secundárias, essas sofriam, vão continuar sofrendo um tempo, porque para você preencher essas áreas, você precisa de um crescimento econômico mais vigoroso para as empresas se motivarem a aumentarem planta, a contratarem mais, etc. E não é isso que a gente está tendo. Ricardo, a gente veio de 2 anos de crescimento de PIB de 3%. Daquele jeito, né? A gente só antecipou PIB futuro, porque quando você não cresce na bola, você antecipa PIB futuro. Foi o que a gente fez. Quando é a máquina pública empurrando o PIB, é a antecipação de PIB futuro. Foi o que a gente viveu nos 2 últimos anos. Tanto é que você não viu grandes crescimentos de empresa aumentando o quadro, essas coisas. A Faria Lima foi enxugando mais vacância, porque é a Faria Lima, as adjacências também. Aí você começou nessa expulsão da turma que veio no Fly to Quality, o inverso é o Fly to Price. Então essa turma que saiu daqui falou, para onde eu vou? Onde cabe no meu bolso? Aí você viu, a Chucre reagiu super bem, vacância de Chucre. Esse era um call que eu tinha pensando em, Chucre vai reagir, Chucre vai enxugar vacância. Não vai ser um passeio no bosque, mas vai enxugar vacância. Foi o que a gente viu ano passado, Chucre enxugando vacância. Agora, regiões mais afastadas, pensa, Chácara Santo Antônio, Santa Marta, essa turma vai sofrer ainda mais. O lado de lá da Marginal vai continuar sofrendo. Quando você, Alphaville, nosso escritório fica em Alphaville. Alphaville continua, né, vacância 30 e poucos por ano. Eu brinco que é o nosso Rio de Janeiro, quando você pensa em escritório, né? São Paulo, meu pedacinho de Rio em São Paulo é Alphaville escritório. É 30 plus de vacância e é isso. Entra trimestre, sai trimestre. Alphaville é mais caro você alugar um condomínio logístico de alto padrão do que um escritório de alto padrão por metro quadrado. Os números estão aí, é só abrir os relatórios dos fundos imobiliários, as últimas negociações, se você fizer a conta, você vai testar isso. É mais caro você alugar um galpão de alto padrão do que um escritório. Então, assim, preserva a localização. É simples, é simples. Agora, você tem que fazer a seleção dos fundos. Vacância, gente, vai ter. Porque tem algumas críticas, né? Tem alguns fundos que, o fundo está muito em Faria Lima e tem vacância. Mas se o prédio foi construído para ter vacância zero, ele não tinha que ter sido construído. Então, mais uma vez, eu vejo sim que escritório é onde tem a maior assimetria, mas não necessariamente aquele que vai me dar a maior tiro. Então, eu tenho posição em escritório? Tenho, mas é uma posição tática mais cautelosa ali. Mas tenho posição em escritório. E agora a pergunta mais óbvia é, o que te dá o maior tiro nesse momento? Nesse momento, eu estou gostando bastante de algumas teses multi-estratégias que eu estou... Assim, a turma não entendeu ainda o que é esse produto. E por não entender, tem umas precificações que estão bem tortas, bem assimétricas. E quando recuperar, para mim, vai recuperar mais rápido. Esse é o ponto. A recuperação do escritório vai ser mais lenta. Né? E aí, nessa brincadeira, a TIR fica melhor nessas teses, tanto de FOF quanto de multi-estratégia, mas hoje mais multi-estratégia. Por quê? Porque FOF veio antes. Já teve FOF que deu uma andada boa. Né? Nessa janelinha aí que a gente teve, especialmente nos últimos 60 dias, mais ou menos. A gente faz até uma separação de multi-estratégia e FOF numa planilha nossa. A gente consegue ver até a diferença em PVP, né? Acho que assim, no FOF, tudo bem, é super bem precificado, porque os ativos são bem fáceis de precificar no FOF, né? Tá mercado, tá resolvido. A maior parte, né? Alguns não. Mas no multi-estratégia, a gente tem um PVP até muito menor na média, né? O que é curioso, que faz sentido que você está falando. A gente até tem uma estratégia na carteira, o BTHF, né? O BTHF tem o SPX. Que é um pouco diferente, mas ele tem outros ativos, né? Às vezes físicos, né? Então, eu não sei, você está olhando no multi-estratégia, o desconto em cima do FOF, ele deve alcançar o FOF? Como é que você enxerga essa movimentação? Você acha que ele alcança o FOF, ele ultrapassa o FOF? Para mim, o multi-estratégia... Faz mais sentido... Ele faz muito mais sentido para o investidor do que o FOF. O multi-estratégia, na minha concepção, ele tem os predicados para ser uma alocação estrutural na carteira de FIIs. Eu terei multi-estratégia independente do cenário macro, independente.
Eu não acho que isso existe para FOF. FOF, para mim, ele é um play tático. Tá. Eu escrevi até um artigo recentemente que foi para defender o FOF, porque tem gente que defende a seguinte bandeira: FOF não bate fixa. Por isso que eu não quero FOF na carteira. Se você comprar e esquecer ele na carteira, não vai bater mesmo. Agora, se você souber o momento de entrar no FOF, e não é uma defesa de market time aqui, porque eu abomino market time, mas é você entender a natureza do produto, entender os problemas que ele dá para o gestor e saber trabalhar com isso. No momento que o cenário está no oba-oba, não tem como você comprar FOF. Você pegar a final de 2019 ali, estava insano o FOF. Teve não um que tinha chegou como. duas vezes PVP. Chegou, o do Bradesco, chegou 2 vezes a ágio de 100%. Isso não existe. Né? Você está pagando 200 na nota de 100. E detalhe, todos os ativos que estavam lá dentro, o VP do FOF é mercado, tudo esticado. Então você estava comprando com ágio de 100%, uma carteira que já estava toda com ágio ali de 15, 20, 30%. Mas o duplo desconto, você tinha um duplo prêmio. Porra, né? era um negócio assim, que haja fé. Haja fé para onde vai isso, entendeu? Mas por que isso daí estava desse jeito? Porque a turma olha a renda. Como o FOF vai destravando no giro de carteira o lucro imobiliário, aí o dividendo vai crescendo, a turma, eu quero a renda, e esquece do patrimônio ali, que é o que interessa no final do dia, né? Então eu gosto do multi-estratégia por isso, porque eu acho que ele tem os predicados para ser estrutural, porque ele dá para o gestor essa possibilidade de ficar brincando com a carteira, ali brincando no bom sentido, né? De você não estar amarrado de agora o cenário tá ruim para cota de FII, mas o gestor do FOF, meu mandato é cota de FII, vou ter que ficar com esse negócio da carteira. Fundo long only de ações, né? Aquele negócio, tudo bem. Ele tem que colocar, né? Tem que estar em ação, tem que estar comprado. Se todo o mercado de ação tá caindo, paciência. O mandato dele está sendo cumprido, né? O máximo que eu vou tentar fazer aqui é perder de menos. Né? O cara tenta defender a patrimonial. Você olha, muito gestor de FOF tem esse discurso. Quando o mercado está ruim, o que é que ele fala? Vou tentar defender a patrimonial. É o máximo que ele pode fazer. Ele não fala, como é que eu boto dinheiro no bolso do cotista? É diferente, né? Então, por isso que eu olho o FOF como tático, multi-estratégia. Eu acho que multi-estratégia você tem mais espaço para TIR do que escritório, uma TIR melhor. Pensando numa janela de, sei lá, 18 meses. Tá? Agora, que escritório está mais barato, os números estão aí. Você olha por valor por metro quadrado, tem uma boa parte do portfólio, você não reconstrói o portfólio pelo valor de tela a metro quadrado. Você não reconstrói. É o que a gente fala, né, no jargão técnico, está abaixo do custo de reposição. E tem transação no mercado real saindo num valor muito maior, metro quadrado, no vizinho, né? Não, vamos dar nome aos bois, pô. O valor que o PVBI está negociando a metro quadrado é ridículo. É ridículo. É ridículo. Então, você olha e fala, meu, não tem como. E aí entra outra questão, né? Se você fosse pensar, se fosse uma empresa, né? O que esse fundo poderia estar fazendo agora? Pô, não vou distribuir dividendo nenhum, eu vou recomprar cota. Ele ia botar muito mais dinheiro no bolso do cotista. É que se você falar isso, não vai distribuir no mercado de fundo imobiliário, meu Deus. O fundo despenca. O fundo morreu. O fundo morreu, né? Isso é cultura, uma coisa de cultura que a gente precisa melhorar no investidor, né? E é um mercado que é muito pessoa física, né? Não tem institucional, gringo então é nulo, é pessoa física, então você tem que ensinar essa pessoa física, mas você pega... E não é o caso só do PVBI, os outros estão em situação muito parecida. É que para mim é muito mais perceptível você destravar uma venda de um ativo do PVBI, porque, pô, é um ativo mega líquido, né? Olha a carteira que tem lá. Só faria, lá, né, basicamente. Só a Bu de pensar em vender qualquer coisa, já começa a pingar um monte de proposta no e-mail dele já, né?